queria fazer a pergunta sobre o documento sobre a organização da Secretaria em São Paulo e se podia informar a referência do documento e se está digitalizado e está online. Eu posso dar a referência, tenho aqui assim comigo, passar dinheiro no fim, em relação à microfilmagem. Portanto, estes documentos, aliás, no curso que a professora Luísa Beloto ali referiu, portanto, os documentos da chamada série de São Paulo, portanto, os documentos avulsos do Fundo de Arquivo do Conselho Ultramarinho, como das outras séries relacionadas com o Brasil, foram microfilmados no âmbito desse projeto Resgate, e depois foram feitas também digitalizações a partir dos microfilmes em CDs, que enfim, foram distribuídos pelas principais instituições brasileiras e também instituições portuguesas, na altura pela coordenação técnica do projeto central da doutora Esther Bertoletti. Eu não tive a oportunidade de vos dizer, mas no site, na pouca informação enfim, que nós temos disponível sobre instrumentos de acesso e pesquisa do Arquivo Histórico Ultramarino, num repositório digital intitulado ACTD, Arquivo Científico Tropical Digital, estão disponíveis os catálogos em PDF relativos às várias séries do Brasil, incluindo a de São Paulo. Não estão disponíveis imagens, mas eu sei, é uma informação que em outubro foi trocada ainda informalmente, que a Biblioteca Nacional, no Rio, está, portanto, num trabalho de disponibilização dos instrumentos de pesquisa em base de dados relativos ao projeto Resgate e também das imagens. Já está, eu soube pouco tempo antes de vir, já está alguma imagem disponível, penso que não em relação a São Paulo, mas portanto, essa era a ideia. Houve, durante algum tempo, um chamado Centro de Memória Digital, como se quer esse o termo, ligado à Universidade de Brasília, que disponibilizou alguma informação dos catálogos e algumas imagens, mas esse projeto depois não continuou. Portanto, agora a Biblioteca Nacional, aliás tem estado em contacto também connosco, a Biblioteca Nacional do Rio irá fazê-lo. Nós não o fizemos, tentámos fazer com os recursos que dispunhamos, não conseguimos fazer ainda. Pode ser que na transição que se afigura próxima em termos administrativos do Arquivo Histórico Ultramarino para a dependência do Arquivo Nacional, ou dos Arquivos Nacionais de Portugal, se venha a disponibilizar. Mas neste momento ainda não estavam disponibilizadas todas as imagens microfilmadas e digitalizadas online. Mas a referência do está bem? Nós fizemos uma pergunta aqui da Sueli, que ela gostaria de saber o que seriam o que nós estamos chamando de documentos avulsos. Eu não fui, peço desculpa, não fui talvez, na comunicação preparada, às vezes não é tão fácil explicar. Essa era uma separação que tem uma razão física, não é? Portanto, de explicação, que era feita tradicionalmente na organização dos arquivos em suporte de papel, hoje digitalmente a situação é diferente, entre a chave do funcionamento de uma instituição, depois um arquivo, que são os livros, vou simplificar, os livros de entrada e saída da documentação numa instituição qualquer. Por exemplo, o Arquivo de Estado de São Paulo, certamente que tem um registro da entrada dos documentos que recebem de outras instituições e um registro daquilo que sai. Nestas instituições, Conselho de Trabalho e Secretaria de Estado, isso era feito em livros, geralmente por cópia, portanto eram copiados integralmente, não era só um sumário, em geral era por cópia. A documentação que entrava, podia entrar no ofício de outra instituição, dos negócios estrangeiros, vinha para o Conselho de Marinha ou à Secretaria de Estado da Marinha. Essa documentação era organizada fisicamente, era considerada, enfim, é designada por documentos avulsos, portanto, soltos, no sentido em que
ela depois não é encadernada. Os registros que inicialmente eram feitos em cadernos, soltos, depois eram encadernados, ou eram logo registados já sob a forma de encadernada. No caso da documentação dos ofícios que entravam, dos avisos que saíam e chegavam a outras instituições, ou chegavam aqui da correspondência que chegava aqui ao Governo Geral, ao Governo de São Paulo, constituíam documentos avulsos que depois eram organizados em maços, aliás, como está ali bastante bem descrito na exposição, e arrumados, às vezes em arcas, às vezes em gavetas, portanto, dependia. Portanto, é nesse sentido que eu estou a fazer a destrinça. A destrinça aqui é em termos físicos, não em termos intelectuais, portanto, do circuito. Nesses documentos avulsos, por exemplo, um ofício enviado, ou uma carta enviada daqui de São Paulo para Lisboa, podia ter cozido um desenho como aquilo que eu vos mostrei, do Rio Tietê. O que acontecia, esses desenhos as cartas eram dobradas, portanto, chegavam a Lisboa, eram desdobradas e mantiveram-se, na maioria dos casos, enquanto as instituições funcionavam, mantinham-se nesse formato. Mais tarde, por razões de preservação e às vezes também de interesse pela parte estética que esses desenhos tinham, foram muitas vezes desanexadas e formavam coleções. Por exemplo, no Arquivo Histórico Ultramarino, esses anexos de desenhos e mapas formaram uma coleção que é chamada coleção cartográfica ou iconográfica. Por vezes foi necessário tentar reconstituir, e conseguiu-se, a ligação entre um e outro. Mas esses eram os documentos avulsos. Não sei se fui explícita. Não sei onde é que está a sua livro. Peço desculpa. Outra questão que tem muito a ver com o que você acabou de explicar agora, do Aldo, que é historiador, com relação à documentação disponibilizada no projeto Resgate, às vezes noto menção a anexos iconográficos. Pergunta, existe alguma parte relacionada somente à imagem? Essa questão é absolutamente pertinente, porque a verdade é que a maior parte dos desenhos, às vezes não é bem cartografia, são peças desenhadas, de facto foram desanexadas. E a descrição, isso é uma questão importante, a descrição, que às vezes é feita no próprio documento textual, mas a descrição em termos arquivísticos não está nestes instrumentos de pesquisa, nem da documentação avulsa, nem dos livros de registro aos chamados códices. Está num outro catálogo, que foi um catálogo feito com uma grande contribuição de profissionais, também profissionais brasileiros, embora tivesse algum trabalho de descrição anterior já feito no Arquivo Histórico Ultramarino. Nomeadamente, um dos profissionais mais recentes que colaborou foi a doutora Dulce, da Biblioteca Nacional, responsável pela área da cartografia, que deu origem a um catálogo que já está publicado com a documentação cartográfica e iconográfica, portanto, dessas coleções, que está no Arquivo Histórico Ultramarino. Esse catálogo é um catálogo que, eu não sei se existe aqui no Arquivo de Estado de São Paulo, eu sei que é um catálogo que, por várias razões, não foi ainda muito distribuído. Nós temos poucos exemplares em Lisboa, mas ele existe, e existe certamente na Biblioteca Nacional, e existe num depósito, enfim, de publicações relacionadas com o projeto Resgate, de que a atual responsável é a professora Cátia Jane Machado, que está ligada também à Biblioteca Nacional. Portanto, se por acaso no Arquivo Histórico Ultramarino nós temos esse catálogo, mas não está disponível online, e é uma peça fundamental, eu não esqueci de o referir, é uma peça fundamental para ligar, portanto, a documentação uma à outra. Não sei se fui suficientemente clara. Está aqui. Estou a achar uma reserva muito portuguesa, pouco brasileira. Questões, observações, inclusivamente críticas. Está todo mundo com fome. Demasiada fome.
Não sei, talvez pusesse a questão, senão, que expectativa têm, enfim, vocês que são também potenciais, não só profissionais, mas potenciais utilizadores, em relação a um ser deste tipo. O que é que... Ninguém quer acrescentar mais. Eu acho que foi importante mostrar assim, como um arquivo ele tem uma vida e tem acontecimentos que marcam essa documentação. Né? Eu acho que foi importante para isso. Ana, me chama a atenção, eu não sei se lá em Portugal tem algum trabalho nesse sentido, ou se mesmo na época chegavam os funcionários da Secretaria de Estado, do Conselho, eles chegaram a se debruçar nisso, que para nós acaba sendo espetacular, é perceber como o império da dimensão, o império luso, ele só foi possível por causa do documento escrito, do papel. Talvez de formas indiretas os próprios funcionários, enfim, os próprios corpo de funcionários que constituía tanto o Conselho Trabalhista como a Secretaria de Estado, alguns deles tinham consciência da importância da muita importância que a documentação tinha, sobretudo, isso acontece sempre assim, sobretudo quando ela faltava, quando se procurava documentos, os funcionários tinham forte consciência. De facto, independentemente da valoração sobre a ação e os efeitos da atividade colonial portuguesa, de facto foi aqui dito que Portugal é um país pequenino, nem sempre foi muito por vezes fomos, se calhar, para além da capacidade, enfim, efetiva do país, mas um instrumento absolutamente decisivo no funcionamento destas áreas, de facto, foi a documentação em papel. Fala-se muito, eu sei, eu lembro-me de ler o Caio Prado Júnior, já há alguns anos, quando fiz a tese. Ele é profundamente crítico em relação à administração colonial portuguesa, como todos vós sabem, e em relação à burocracia. E eu até percebo, acho que as heranças burocráticas do Brasil de então, e se calhar do Brasil de hoje, são sobretudo portuguesas. Admito também que sim, mas a verdade é que sem uma administração burocrática, qualquer que ela fosse, dificilmente era possível governar, mal ou bem. E todos os governos, nós vamos ver também, no caso do Império Colonial Britânico, têm uma administração burocrática muito mais significativa do que nós possamos pensar. Vou só acrescentar uma coisa, vejo que está ali mais uma senhora a querer perguntar, que é em relação a um aspecto que nem sempre é muito interessante, ou pode parecer um bocadinho seco para estudar, mas que está muito pouco estudado no caso português, que é a administração em si, os funcionários, os arquivistas, os oficiais-mores, os secretários, etc. É uma linha de estudo que os ingleses, por exemplo, quando eu estava a fazer a minha tese, estudavam. Quem são estes homens? Quem são estes oficiais? De onde é que eles vêm? Qual é o seu perfil? Qual é a sua formação? E humanizá-los, quer dizer, perceber quem é que são as pessoas, porque a história também, se nós não conseguimos humanizá-la, quer dizer, do meu ponto de vista, já estou aqui a dizer, pouco se percebe. Portanto, é uma linha de estudo que é importante. E nesta documentação, quando eu estava a revisá-la, não é, como vocês dizem, para São Paulo, eu vi imensas referências aos concursos para oficiais, para secretários de governo, e pensei assim, olha, aqui está uma linha de investigação interessante. Não sei, sei que alguém, senhor... Eu vou fazer uma pergunta para citar uma pessoa lá atrás, a querida Maria José, depois a Sueli, né? Mas eu queria, Ana, bom, primeiro eu queria fazer um registro aqui, porque ontem a gente, quando soube da impossibilidade da Luísa Belotto vir, né, a gente ficou meio sem saber o que fazer. Eu queria só fazer esse registro, né, que é a disponibilidade, né, do Rodrigo e da Judy, que estão aqui, que foram até a casa da Luísa Belotto assim, de improviso, e fizeram, aliás, uma bela gravação. Ficou aqui, acho que um depoimento sensacional, excelente. Então, Júlio e Rodrigo, parabéns pela imagem, ficou bem bacana mesmo, né? Ana,
eu fico assim pensando, você narrou toda essa trajetória da organização, desorganização dos documentos, quer dizer, todo esse embaralhamento, né, de documentos nesses diversos séculos, né, até chegar aos dias de hoje. Quer dizer, eu sei que é uma pergunta talvez meio difícil de responder, mas assim, é possível falar assim, o que é que o pesquisador perde quando ele não tem esse histórico, né, esse contexto de acumulação documental, né, ou seja, o quanto se perde quando você tira o documento único, esse documento avulso, do seu contexto de acumulação, de produção, esse não conhecimento dessa estrutura organizativa, porque as universidades, os cursos de história, eles não têm muita tradição nessa coisa da história institucional, da história administrativa. Então, quer dizer, como é que você avalia isso? É porque o seu livro, ele realmente ele atua muito nessa fronteira, ele desvenda esse processo, ele vai exatamente por isso que o Michel Foucault ele trata disso, dessa questão do historiador e do arquivólogo, né? Quer dizer, como é que você poderia falar em relação assim, à perda possível para o pesquisador em termos de informação, quando ele não tem esse quadro, não tem essa informação assim, que a arquivista procura garantir, né? Isso é uma pergunta que eu queria fazer, se você pudesse anotar, porque aí a gente poderia fazer um bloco. Pode ser? Sim, sim. Tá bom? Então eu vou passar lá para Maria José. Maria José, felicidade. Você aqui nessa casa que é sua, né? Queria até dizer que é um prazer enorme, né, que uma pesquisadora tão inclusive com a gente. Isso é muito bom. Nós estávamos discutindo aqui, doutora Ana, eu e o Antônio, que é arquivista. A minha formação não é em arquivologia, nem em história, mas é em letras, né, que somos da filologia. E nós estávamos discutindo, primeiro, sobre essa coisa de que nos parece que ainda, pelo menos no Brasil, o arquivo ainda é visto muito, ainda muito associado a um cunho histórico. E não se tem, eu penso assim, a gente pensa que não se tem ainda a consciência do povo realmente de que este registro histórico é fundamental para a cidadania. Se nós somos o que somos hoje, se nossa política, se a política portuguesa, se a política inglesa, seja lá o que for, é hoje, obviamente, são por questões históricas, que você é fruto da história, enfim, né? Mas que o registro arquivístico e o arquivo, esse montante de documentos, na verdade, ele é muito mais do que um contador de histórias, digamos assim. Ele é muito mais do que um registro histórico. Ele é, sobretudo, um registro do cidadão, do que é a sociedade e por que essa sociedade está como está hoje. E só para fechar, o que não tem a ver, sobre aqueles que tratam com arquivística, dos arquivistas, digamos assim, nós encontramos um dia, Marcelo, Rodrigo, nós encontramos um documento do final do século XIX aqui no Arquivo do Estado, em que o arquivista reclamava que ele foi colocado numa salinha escura logo no começo da República. Então, contando a história de quem são os arquivistas aqui no Brasil, a gente pode ter ideia, mais ou menos, pelo rapaz que contou essa história, tem esse documento aí no arquivo. Mas, enfim, a nossa questão é sobre essa... Porque a gente costuma ver, eu acho que a gente tem uma certa preocupação, que o arquivo, ele é muito mais do que a história. Ele é muito mais do que isso. Ele faz parte, eu acho que é um registro governamental, sabe? O governo tinha que ter mais atenção e o povo tinha que ter noção disso para que se efetivassem os arquivos em cada cidadezinha, em cada local, que nós tivéssemos documentos que mostrem o que hoje é a nossa sociedade. Eu gostaria de saber a respeito de Laço também, é mais ou menos assim.
Obrigado, Maria José. Então, vou passar para a Sueli e a gente fecha esse bloco de questão. Pode ser, Ana? Ok. A previsão é 12h30, a gente precisa voltar às 2 sem falar. Mais uma reflexão mesmo sobre o que você falou, sobre essas pessoas desconhecidas, esses ativistas, que já há muitos anos esse senso de preservação, esse senso histórico, né? E eu fico assim, até que ponto essa preservação toda, esse cuidado, a Maria José, né, acaba de falar de cidadania, e eu penso na língua portuguesa, né? Esse Brasil tão grande, se torna esse Brasil grande, imenso, falando uma mesma língua. Né? Até que ponto esses ativistas não são causadores, agregaram tudo isso? Você entende o que eu estou te falando? Quer dizer, olha que coisa muito profunda, né? Pouco se valoriza esse desconhecido ativista lá do século XV, XIII, e está aí a história, né, de uma língua, estou falando mesmo da língua, né, agregando esse país imenso. Né? Lembrando que à tarde nós vamos ter exatamente uma abordagem dessa um pouco da história da língua portuguesa, da documentação, que tem uns pesquisadores que vão tratar um pouquinho disso. Ana? Eu talvez começasse deixava a segunda questão de contexto, para depois começasse pela questão que a Maria Gê, de alguma forma, pôs articulada da Sueli. Essa é uma questão recorrente, e não é uma questão só do Brasil, ou só de Portugal, eu devo dizer, ou de outro, é de mais países. A questão da relação entre historiadores e arquivistas, nos contextos até às vezes institucionais. A maneira como eu vejo a questão, e pensando na experiência portuguesa, é esta. Portanto, há razões históricas que explicam o peso, enfim, do final da segunda metade do século XIX, no início do século XX, em Portugal até mais, o peso, às vezes, do historiador junto das instituições arquivísticas, às vezes, nem sempre, às vezes com aspectos que nem sempre foram positivos para a organização da documentação. Neste sentido, eu vou dar um exemplo. Às vezes uma visão demasiado afunilada, porque nem todos os historiadores têm essa visão ainda hoje, têm uma visão bem mais aberta, demasiado afunilada em relação ao seu interesse de pesquisa num arquivo. Isso tudo se tem responsabilidades maiores, enfim, nessa instituição. Falando do arquivo como instituição, um arquivo histórico, por exemplo, leva a que se possam fazer opções ou prioridades de tratamento arquivístico com alguns problemas. Eu dou-vos um exemplo, e nem sempre são só os historiadores a fazê-lo. No Arquivo Nacional da Torre do Tombo, em relação a uma documentação que eu também conheço bem, documentação dos tribunais da Inquisição, nos anos 50, houve uma decisão interna de separar a documentação que era de contas, de contabilidade, porque a Inquisição também fazia contas, e tem uma documentação financeira e fazendária bastante grande, de desagregar, porque havia correspondendo a um certo tipo de pesquisa, portanto, e isso foi depois um cabo dos trabalhos para 50 anos mais tarde, ou 60 anos, quando se estava de novo a tratar a documentação, voltar a perceber como é que aquela documentação estava organizada, porque se via, isto tem a ver com a questão das ordens, via-se, por exemplo, um registro de um sequestro de bens, quer dizer, um réu era condenado, um cristão novo, para falar, enfim, a maioria dos réus da Inquisição, no caso do Tribunal de Lisboa, eram cristãos novos, ou foram, em determinada altura. E via-se um maço de termos de sequestro de bens, de fulano, cicrano e beltrano, soltos. Portanto, aquilo que estava descontextualizado
não se percebia muito bem o que era. Só mais tarde, já depois da transferência do Arquivo Nacional para um novo edifício, é que se começou a perceber que havia, lendo também, estudando a história institucional, a história também é útil, não é? A história institucional e orgânica da instituição, que neste caso era a Inquisição, percebeu-se que houve um juízo do fisco, que tinha um regimento próprio, que tinha um arquivo separado do arquivo dos processos de crime do Tribunal da Inquisição de Lisboa, e que aqueles, enfim, termos de sequestro de bens faziam parte de outra documentação de processos de confisco e de sequestro de bens, e, portanto, para o utilizador, esta informação que estava, em termos documentais, o documento estava desagregado, esta informação de onde é que pertencia, em termos de arquivo, em termos orgânicos, trouxe um valor acrescentado, qualquer utilizador, seja ele quem for, seja estudioso, seja de outra área, para perceber o significado amplo que aquele termo de sequestro de bens da Brites Pereira, o Brites é muito utilizado no século XVI e XVII, tinha. Portanto, dá um sentido mais amplo à informação, não é só o documento, à informação que está lá. Poder-me dizer, e eu já, em relação a outros tipos de documentação, como a documentação fotográfica, que pode ser utilizada por um outro utilizador qualquer, um artista, por exemplo. Um artista pode chegar àquela peça desenhada que eu tinha aqui do Rio do Tietê e não lhe interessar nada o contexto. Eu até posso admitir isso. Portanto, um artista que queira reutilizar, isso já aconteceu. Há artistas plásticos a utilizarem muito documentação de arquivo, então a documentação fotográfica colonial tem sido frequentíssima. E para eles pode não interessar todo o contexto histórico e toda a informação institucional, administrativa e arquivística. Pronto, é uma opção, porque é uma finalidade específica. Mas em relação aos utilizadores em geral e, sobretudo, para a organização da própria documentação, é realmente indispensável ter o contexto o mais bem estudado possível. Portanto, o facto de um utilizador poder dispensar essa informação por uma razão específica não invalida que nós, enquanto profissionais, não tenhamos em atenção a esse contexto, de forma a dar, se o utilizador precisar, ele pode não precisar, mas se ele precisar, a dar a informação, pode não ser muito longa, mas a informação mais pertinente possível para perceber o que é aquele documento. Vou só dar mais um exemplo e tenho pena aqui, agora não podemos ver a imagem. Eu tive num encontro aqui há um ano na Holanda, relacionado, enfim, com um projeto europeu que envolvia obras públicas. E o responsável desse projeto foi ao nosso repositório e pegou viu uma imagem, que era uma imagem de um carro, ele interessava-se por automóveis, de uma miniatura de um carro, feito, enfim, em Angola, dos anos 40, com um branco a guiar e depois com um africano na parte de trás. E ele achou a imagem muito interessante e, do ponto de vista do design e gráfico, era de facto interessantíssima, era uma miniatura feita. E a primeira coisa que ele me perguntou foi, eu não sei ler português, portanto falava em inglês, de onde é que isto vem? Quer dizer, que imagem é esta? Porque, enfim, depois pretendia utilizar aquilo de outra maneira, mas aquilo era uma imagem de uma miniatura feita por africanos, representando um colono branco nos anos 40, numa estrada, não interessa de Luanda para não sei aonde, e que tinha estado exposta numa exposição colonial, portanto, tinha todo um contexto. Foi a primeira pergunta que eu me fiz, porque queria utilizar aquela informação de uma determinada maneira e precisava de saber o contexto na qual ela tinha sido produzida. Portanto, tinha sido produzida pela Agência Geral do Ultramar, que é uma agência de propaganda, ou que foi também uma agência de informação e propaganda do governo português, etc. Portanto, isto em relação ao contexto, de certa maneira. Ainda em relação à relação entre historiadores e arquivistas, portanto, há esse aspecto que foi e pode ser muitas vezes negativo.
E é importante ter, como na linha que a Maria José de alguma maneira levantou, ter a consciência e transmiti-la também aos colegas da área da história e aos investigadores de que a documentação de arquivo, ou muita da documentação mesmo em arquivo histórico, é importante preservar e tratá-la como documento histórico, mas termos a consciência que mesmo documentos históricos podem, em determinados momentos, voltar a ter valor de prova e de prova legal. Eu falei-vos muito rapidamente das cartas de Sesmarias, porque eu penso que é algo, das cartas e de toda a documentação que às vezes formam processos, das confirmações, etc., que é algo que vos diz muito, ou que vos toca muito, porque é sabido que documentação, penso que tanto aqui no Brasil como documentação em Portugal relacionada com a concessão de Sesmarias foi utilizada e tem sido utilizada recentemente em termos de direito à posse da terra. Hoje, tem esse valor, é um valor que não é só histórico, portanto é um valor, e isso pode ajudar-nos a definir até prioridades de preservação, de conservação, de tratamento e de acesso. E num arquivo mesmo histórico, mesmo no arquivo histórico brasileiro, se houver um pedido de pesquisa para prova judicial, para afirmação de direito de soberania, para uma prova nossa, para uma aposentadoria, tem de ser dada prioridade a essa pesquisa. Porque tem a ver com a vida de hoje. Só para terminar, eu não sei se vocês têm presentes, talvez não, porque eu sou mais velha, talvez não tenham. No Congresso de Viena, do Conselho Internacional de Arquivos, em 2004, houve uma intervenção de um norte-americano, Frank Bowles, sobre a importância, isto agora é para dar a outra face da moeda, sobre a importância de, apesar de tudo, não se perder a ligação positiva ou a relação positiva que pode haver entre história e arquivos. Fez ela foi publicada, depois fez uma comunicação muito interessante deste ponto de vista. Não é preciso que os arquivistas sejam todos formados em história, quer dizer, não é essa a questão. Agora, é preciso ter consciência mesmo para a documentação de hoje, que é produzida de hoje, e eu vi isso aqui na secção da gestão documental e nas outras. É preciso ter consciência da história e da organização administrativa e institucional das instituições que produzem arquivos. Ignorar isso, portanto, e isso pode ser a boa relação com a história, portanto, a história administrativa, a história institucional, ignorar isso também não é bom. Quer dizer, falarmos de costas voltadas também não faz sentido. Há muitos aspectos, há campos próprios e áreas próprias, mas há imensos aspectos onde historiadores e profissionais da informação, arquivistas e às vezes até mesmo bibliotecários, têm vantagem em falar, em conversar, como há com arquivistas e conservadores restauradores, para a descrição material da documentação, às vezes para identificar um documento, sabermos o tipo de papel, a marca d'água, de que era feito aquele material. Muitas vezes os conservadores restauradores chegam a essas análises, ajuda-nos a contextualizar a documentação. Portanto, eu não estou a querer dar uma no cravo, outra na ferradura, mas acho francamente e verdadeiramente que não devemos estar de costas voltadas. Agora, perceber que as áreas são distintas e que, sobretudo, não devemos fazer asneiras. Quer dizer, se não sabemos muito bem, vamos perguntar, vamos falar, vamos tentar contextualizar. Essa. Queria acrescentar, lembrar um fato muito recente, a Guerra da Bósnia, que o que aconteceu com os arquivos, né? E os documentos, quando nós não precisamos dos documentos, a gente esquece deles, né? Em gaveta, em qualquer lugar, deixa por aí. Os arquivos também, você não precisa, a maioria dos cidadãos não está precisando de arquivo, também esquecem dos arquivos. Mas veja só, na Guerra da Bósnia, a Sérvia, quando invadiu o Sarajevo e outras regiões, propositalmente eles foram destruir arquivos, cartórios e bibliotecas. Aí qual o resultado até hoje? Até hoje, além da memória ter desaparecido, quando eles destruíram cartórios e arquivos,
todo mundo que é professor e advogado, todo mundo que tem propriedade, tudo isso desapareceu. Até hoje, a Unesco, a ONU estão reunidas para refazer o documento das pessoas. Ou seja, a vida civil desaparece sem o arquivo. Exatamente, eu acho que era nesse ponto. Quando foi feita a lei racial, em 1935, na Alemanha, contra os judeus, um dos decretos é que o judeu ele não tem mais direito a frequentar cartório e arquivo. Ou seja, ele não presta concurso público, ele não pode vender propriedade. Simplesmente foi a primeira morte dos judeus, foi essa, foi a lei de 35. Ele perde o direito ao documento público. Ou seja, Essa questão, ele tocou, deu um exemplo que eu acho decisivo e que me lembrou um outro exemplo, só vou acrescentar. Que nós, num congresso que houve no Arquivo Nacional aqui há uns 10 anos, houve uma comunicação de uma jurista sobre as crianças sem documentos. Foi uma documentação interessantíssima. Ela trabalha em organizações internacionais e na altura ela estava focada no problema que era para uma criança não ter documentos. Porque não existia. Não tinha direito nos vários países, refugiados, etc. Não podia ter direito à saúde, não podia ter direito à educação. Era como se uma criança sem documentos era como se não existisse. Portanto, perdia toda uma série de direitos à vida. Portanto, e isso parece com a questão da destruição da exatamente, eu acho. Marcelo, eu acho que é exatamente por esse lado que eu tentei, eu acho que eu não fui muito clara no que eu quis colocar. De forma nenhuma, eu acho que a história está dissociada do arquivo. De forma nenhuma. Eu só penso que o arquivo, nós pensamos que o arquivo, muitas vezes, ele fica muito no viés do pesquisador e no viés da porta fechada. Que o arquivo ele tem que ser disseminado de tal forma que o cidadão tenha noção do que tem lá dentro. Claro, e às vezes não tem. Nós somos muito procurados, por exemplo, vocês estão falando das questões civis, é o caso da maternidade. A gente tinha lá a maternidade de São Paulo, sei lá como chamava, e as pessoas que nasceram lá vêm atrás do arquivo para saber se está aqui os documentos, porque eles precisam de um documento para provar que nasceram. No Brasil nós temos muitas dessas questões ainda. Né? A maternidade de São Paulo, Ana, é um acervo que foi recolhido aqui está sendo recolhido aqui pelo Arquivo do Estado, que é uma maternidade muito antiga e ela faliu. Aí o comprador comprou o prédio, comprou tudo, mas não quer. O arquivo houve um acordo, aí foi feito e pagou pelo tratamento dessa documentação e higienização e ela está vindo para cá. A nossa surpresa foi uma procura enorme quando saiu a notícia no jornal e as pessoas estão procurando o quê? Estão procurando descobrir quem eram seus pais. E isso envolve, você veja a pessoa na dependência, os dramas, nós atendemos essas pessoas, a pessoa na dependência de encontrar um papel que diga, na verdade, quem deu luz a ela. Porque ela foi adotada ou ela foi formalmente ou informalmente e ela realmente não tem essa parte da história, ela vem atrás de um papel. E aí nós temos essa responsabilidade na lei, porque isso nunca foi legislado. Então o que acontece? Nós, como é o papel também, que é do documento, o documento está encadernado e você tem acesso a outras informações de outras pessoas, você não pode simplesmente dar o livro na mão das pessoas. Então o que acontece? Como não tem uma lei específica, ela precisa procurar um juiz e o juiz vai dar a licença para ela ver, porque a gente também não pode apurar toda a história dela e saber que uso que ela vai fazer dessa informação. E muitas vezes a criança ela não conhece os pais porque foi julgado que ela teria uma outra família, e isso acontece nos casos de FEBEM, crianças que passam por uma violência extrema, os pais se mataram, alguma coisa assim, ele vai para outra família e o juiz acha melhor isso daí não ter acesso a essa história. Então, isso passa pelo jurídico, isso daí passa por uma ordem judicial. Então, veja como a nossa vida é atrelada ao papel e às vezes a gente não percebe isso. É justamente isso. Desde o nascimento até a morte, né? A colocação é essa. Obrigada. De qualquer maneira, que isto só aproveitar e acrescentar, mas acho que percebi a sua questão. Vamos fazer um intervalo? Muito obrigada, viu?